Graça e paz, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical, né? Onde nós estamos estudando o livro do profeta Jonas. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 1 e versículo de número 1. Bom dia aos irmãos. Bom dia a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um nesta manhã e que seja uma manhã de bênção para as nossas vidas, para o nosso ser, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É com alegria no coração que nós estamos juntos para mais um dia na presença do Senhor, um dia que Ele nos acrescentou bondosamente. E por isso nós estamos felizes, porque Deus é maravilhoso para conosco. E nós estamos... Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Livro do profeta Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te damos toda a honra e toda a glória. E nós pedimos que o Senhor estenda sobre nós a tua mão poderosa, a tua mão bendita, a tua mão maravilhosa, que o Senhor nos ensine por tua graça, porque a tua palavra diz, Senhor, que todos serão ensinados por ti. Em nome de Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus nos guarde, em nome de Jesus fale aos nossos corações, por amor de ti mesmo e para a tua glória. Amém. Nós estamos estudando o livro de Jonas, né? E nós vimos na semana passada a introdução. Nós vimos que o livro de Jonas é um livro tremendo, é um livro assim muito bem realizado, muito bem escrito, né? E que ele tem uma estrutura quiástica ou quiásmica, que o qui era uma letra em forma de X, é uma letra em forma de X. E se você ver o capítulo 1, ele faz paralelo com o capítulo 3, só recuperando aquilo que a gente já disse, recapitulando. No capítulo 1 nós temos a obediência de Jonas, o chamado de Deus e a desobediência de Jonas. No capítulo de número 3 nós temos o chamado e a obediência. Então no 1, chamado e desobediência, 3, faz assim um X, chamado e obediência. Chamado e desobediência no 1, chamado e obediência no 3. No 2, nós temos a oração de alegria pela salvação do profeta. No 4, que é agora o outro lado do X, nós temos a oração de ira
certo? Pela salvação dos ninivitas, certo? Então, nós temos uma estrutura quiástica. Aí o que nós já vimos de Jonas, nós já vimos que o livro termina com uma pergunta retórica, ele termina em aberto, né? Não hei de eu ter compaixão. Aí nós vimos que Jonas estrutura todo o seu livro numa estrutura chamada de concêntrica. Então, por todo o livro de Jonas tem a estrutura concêntrica ou quiástica. É que começa assim. No 1 diz assim: o Senhor lança a tempestade no mar. Aí tem o 2, os marinheiros oram e agem. O 3, Jonas deita e dorme. O 4, os marinheiros questionam a Jonas. Aí tem o centro, né? Que é o temor. O temor do Senhor. Jonas declara quem ele é e que ele teme a Deus. E aí começa tudo de novo. Aí começa no 4. O 4 é assim: o capitão e os marinheiros questionaram a Jonas. Aí agora começa 4, 3, 2, 1. Os marinheiros questionam a Jonas. 3, Jonas fala e explica. No 3 de cima, Jonas deita e dorme. No 3 de baixo, Jonas fala e explica. No 2 de cima, os marinheiros oram e agem. No 2 de baixo, os marinheiros agem e oram. Certo? No 1 de cima, o Senhor lança a tempestade. No 1 de baixo, os marinheiros lançam a tempestade. Então olha como é tremendo, certo? Isso é o que se chama de estrutura concêntrica. Então a pessoa acaba aprendendo. É por isso que qualquer professor de escola dominical, por mais, né, o termo qualquer aqui não é pejorativo, é que uma professora é capaz de narrar a história do profeta Jonas com riqueza de detalhes por causa da elaboração desse livro. Nós vimos os propósitos, nós vimos a soberania de Deus sobre o céu e a terra, né? Que vai falar da soberania, que Deus é que governa, que Deus é o supremo soberano. Nós vimos que as palavras, aí nós vamos começar, as palavras importantes destacadas no livro são: levanta-te, dispõe, grande, né? Então estas palavras vão ser muito usadas: levanta, a palavra mal, malícia, descer. Então estas palavras são repetidas no livro do profeta Jonas, certo? Então nós vamos hoje só terminar a introdução para a gente já chegar. Bem, então nós vamos ver o governo de Deus sobre a criação, vai ser destacado no livro de Jonas. Ele vai dizer que Deus é o criador dos céus e da terra. Ele vai dizer que Deus tem poder sobre os animais aquáticos e sobre qualquer animal, porque ele manda um grande peixe, né? E ele ordena ao peixe que jogue Jonas na praia. Deus tem poder sobre o mundo vegetal, que Deus faz uma planta nascer, faz um verme devorar a planta. E agora, quais são as palavras destacadas no livro de Jonas para você entender, certo? Então, bom dia, irmã Kelly, bom dia a todos, Deus abençoe, né? Como é bom amanhecer junto com vocês na presença do Senhor, né? Então, pastor Gilberto, quais são as palavras que são destacadas no livro do profeta Jonas, certo? Levanta. Esse é um verbo que vai aparecer muito, é o verbo levantar. Deus sempre vai estar dizendo: levanta-te. Outra palavra que vai aparecer muito é grande, a grande cidade de Nínive, a grande isso, a grande aquilo. Nós vamos ver muito isso. Então, primeiro, o verbo levanta-te. Segundo,
o termo Gedolá, que é grande, certo? Então vai aparecer muito isso, vai aparecer a palavra Ra'ar, que é mal, maldade, malícia, e vai aparecer o termo descer. Então são palavras que são destacadas no livro do profeta Jonas e que vão falar Então vamos só recapitular. Dispõe-te ou levanta-te, grande, malícia, descer, são palavras que serão destacadas e que você vai ver, né, por todo o livro do profeta Jonas sendo repetidas, certo? Várias vezes. Então você vai ver muitas vezes o verbo descer. E outra coisa, Jonas, ele conhece muito bem o livro de Salmos. Quando ele vai orar, no capítulo 2, onde ele faz a sua famosa oração, na minha angústia, ele está citando o Salmo 18, 6, Salmo 120, versículo 1. Do profundo, ele clamei a Deus, ele está citando o Salmo 18, 4 e 5. As tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Salmo 42, versículo 7. Diante dos teus olhos, ele diz, estou longe de diante dos teus olhos. Salmo 139, versículo 7. Teu santo templo, quando ele diz, será que eu tornarei a ver? Salmo 5, versículo 7. As águas me cercaram até a alma. Salmo 69, versículo 2. Da sepultura fizeste subir a minha alma, Salmo 30, versículo 3. Dentro de mim desfalecia a minha alma, Salmo 142, versículo 3. No teu santo templo, Salmo 18, versículo 6. Ao Senhor pertence a salvação, Salmo de número 3, versículo de número 8. Então você vai ver que toda a oração de Jonas, ela está baseada no saltério. Saltério é o nome que se dá ao livro de Salmos, porque ele está dividido em vários livros. Então Deus chama Jonas e diz, Jonas, olha, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. Nínive, era só Jonas subir, e ele ia andar 800 quilômetros para chegar de Jope a Nínive. Mas ele prefere ir para o extremo oposto, para Tarsis, e Tarsis fica a 3.500 quilômetros de Jope. Então Jonas está em Jope e para Nínive são 800 quilômetros, mas para Tarsis são 3.500 quilômetros. Então agora nós vamos começar, tendo em vista isso, que o livro de Jonas é escrito de forma concêntrica, é um livro que tem palavras-chave. Então nós vamos ver o imperativo divino e a relutância do profeta, do capítulo 1, versículo 1 a 17. Então nós vamos começar hoje, o texto propriamente dito, a comissão de Yahvé e a fuga do profeta. Então hoje nós vamos começar o imperativo divino, ou seja, a ordem divina, e a relutância do profeta, que vai, capítulo 1, do 1 ao 17, e nós vamos começar com a comissão de Yahvé e a fuga do profeta, que vai do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, isso é próprio dos profetas, filho de Amitai, dizendo. Nós já vimos que Jonas quer dizer pombo, ou pomba, certo? Então, Deus fala com Jonas. Aí nós vamos ver o que Deus vai. Então, vem a palavra do Senhor. Então, é maravilhoso ouvirmos a palavra do Senhor. Deus chama e Deus diz assim, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus diz, dispõe-te ou levanta-te
E o verbo levantar-se ou dispor-se, que é a tradução melhor, não significa que os profetas gostavam de estar dormindo, porque sempre Deus vai chegar para o profeta e vai dizer assim: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. E a ideia é que parece que eles estavam sempre dormindo, que os profetas eram gente que gostava da rede. Mas esse verbo está no imperativo hebraico, é o verbo kum. E esse verbo significa levanta-te depressa. Levanta-te. Quando Deus usa esse verbo, está dizendo é para já, é para ontem. É uma coisa que eu preciso que você faça imediatamente. Certo? Então, quando Deus diz levanta-te ou dispõe-te, Deus não está querendo dizer simplesmente que a pessoa está sentada ou que ela está deitada dormindo, mas está... Obrigado, meu irmão. Melhorou aí, Robson? Então, dispõe-te quer dizer apressa-te, certo? Então esse verbo vai ser muito usado aqui, certo? Para levantar-se rápido e ir para a cidade de Nínive. Então, Robson me deu um sinal aí se o som ainda está alto, que eu baixei. Obrigado, meu. Então Deus diz o quê? Levanta-te depressa, ou dispõe-te, te dispõe. Só que nós não podemos começar nenhuma oração com pronome oblíquo átomo, ti. Então diz dispõe-te, certo? E vai a grande, aí tem aqui as duas palavras, levanta-te ou dispõe-te, e vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Nínive era a capital do Império Assírio, a maior cidade do mundo daquela época. E Deus diz e clama contra ela e denuncia. Esse clama contra quer dizer denuncia sua maldade, denuncia sua injustiça. Pregue contra ela, anuncie o juízo contra ela. Certo? Então, o que acontece? A Bíblia Sagrada diz o porquê da comissão de Jonas. Por que Deus comissionou, chama Jonas e dá-lhe uma tarefa? E para um profeta hebreu, ouvir a voz de Deus era uma maravilha. Mas o livro de Jonas é cheio de... Deus se mostra como ele é. Deus é imprevisível. Certo? Deus não cabe na nossa cartilha. Certo? Deus, ele vai falar com Jonas, mas ele não vai dizer o que Jonas gostaria de ouvir. Ele vai dizer o que Jonas precisa ouvir. Então Deus chega e diz assim, quantas vezes nós dizemos, que Deus falasse comigo. E Deus fala. Só que muitas vezes a gente não ouve. E aí, Jonas, quando a Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Só que agora, Jonas pensa que vai vir uma palavra para ele pregar para o seu povo, para ele trazer uma palavra de consolo para o seu povo. Mas aí Deus diz assim, Jonas, levanta-te, ou seja, rápido, depressa, e vai, prega, denuncia a maldade de Nínive, lá na Síria. Aí Jonas diz, peraí, o Senhor agora me pegou. Porque Jonas estava disposto a pregar para qualquer pessoa, menos para os pagãos. Os israelitas naquela época eram exclusivistas, eles equivocaram-se na interpretação e acharam que Deus era só deles.
Então, em sendo Deus só Deus, eles não queriam saber de mistura com os pagãos. Então, o que acontece? Deus chega agora e diz: Jonas, eu quero não que você vá para qualquer pagão, mas eu quero que você vá para o centro dos pagãos. Eu quero que você vá para os piores pagãos. Eu quero que você vá à capital deles, ao coração deles. Eu quero que você vá, e Deus faz questão de dizer, a grande. Aquela cidade que despreza você, que tem a sua cidade por coisinha, por gente pequenininha, por gente que é inofensiva. Você vai lá e vai denunciar aquele povo. Não é aquele povo que vem aqui, é você que vai lá para denunciar a maldade daquele povo. Só que Jonas sabe, como todo pregador, quando nós anunciamos o castigo, a perversidade de uma sociedade, de uma nação, de uma pessoa. Deus abençoe, irmã Viviane. Quando nós anunciamos o juízo divino sobre uma nação, uma pessoa, por causa dos seus pecados, nós estamos abrindo uma porta, uma possibilidade daquela pessoa se arrepender. E aí Deus vir e não fazer. Então, foi esse um dos grandes problemas de Jonas. Ele sabia o seguinte, Deus está me mandando pregar. Eu não gosto desses pagãos. Eu não entro na casa deles, eu não falo com eles, eu não como com eles, eu me separei deles. Eu sou crente, eles são incrédulos, eu não posso chegar perto deles. E aí Deus chega e diz, vai lá. E ele diz, olha, Deus me mandou pregar. Mas se eu for lá e pregar, vai que esse povo se arrepende. Vai que esse povo se arrepende, porque se eu vou denunciar a maldade, eu estou abrindo a possibilidade. E é por isso que ele prega com tão má vontade. Porque ele sabe que está abrindo a oportunidade daquele povo se arrepender, porque sempre que nós pregamos a palavra de Deus, por mais juízo que ela emita, ela abre a possibilidade do ouvinte cair em si e se arrepender. Então Jonas fica assim, pai, o Senhor me manda para Nínive, o coração dos pagãos, e me manda denunciar a maldade. E Jonas fica pensando, vai lá que eles se arrependem. Porque o que Jonas queria era, manda uma bomba, pai. E que eu não tenha que estar nem perto, que eu veja só como Abraão viu de longe a fumaça subindo. O que ele queria era que caísse fogo do céu. Mas ele não queria ir pregar, porque ele sabia que pregando, e nós precisamos saber que a pregação, ela sempre abre ao ouvinte, certo? A opção do arrependimento e do perdão. Então Deus vai dizer a Jonas o porquê. Por que Deus está enviando Jonas lá? Ele diz assim, porque, conjunção explicativa, a sua maldade subiu até mim. Porque sua maldade chegou a um limite. Porque eu tenho percebido a perversidade, a crueldade dos assírios. Porque eles estão passando, já passaram os limites. E o importante é que mesmo para aquele povo que extrapolou tudo, mesmo para aquele povo assírio, cuja capital era Nínive, e que eles tinham cometido toda sorte de paganismo, toda sorte de crueldade, toda sorte de matança, Deus dá-lhes uma oportunidade de arrependimento. E Deus chama um profeta e diz a ele para levantar-se imediatamente,
para sair correndo para fazer missões. Para sair da sua terra e ir 800 quilômetros para o coração do mundo daquela época e fazer missões. E hoje Deus chama-nos, chama sua igreja, chama seu povo, para que a gente não brinque de fazer missões, mas que a urgência, o levanta-te, o dispõe-te é imediato. Ou nos dias da Bíblia se fazia missões, hoje se fazem juntas missionárias e departamento de missões, que só ficam estudando sobre missões, lendo livros sobre missões, mas missão que é mesmo, missão urgente. Hoje se fala muito de missões, se escreve muito sobre missões, mas pouca gente está engajado de verdade com missões. Pouca gente realmente vai, certo? Então, o que acontece? Às vezes eu fico frustrado quando me convidam para pregar em culto de missões. Porque eu sei que a igreja não tem um missionário. Porque eu sei que tem departamento de missão, tem gente que está trabalhando, mas não está enviando nenhum missionário, tem gente que está pesquisando, planejando, mas que enviar mesmo, e principalmente missionários transculturais, que é para outras culturas. Então Deus chega e diz para Jonas, a obra é urgente, a tarefa é urgente, então levante-se, ou seja, corra. O verbo podia ser traduzido também assim, corra, vá com toda a pressa, porque a maldade deles subiu até mim, e eu vou dar-lhes uma oportunidade de se arrepender. Só que Deus não disse isso. Deus deixou implícito. Deus disse, denuncia o pecado delas. E Jonas disse, eu entendi o que o Senhor quer dizer. Quando eu denuncio, eles têm duas alternativas. Continuam no pecado e são destruídos, mas também tem a segunda alternativa. Abre a porta, abre a possibilidade desse povo se arrepender. E era isso que Jonas não queria. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que Deus quer que a gente entenda, que sempre que nós pregamos o Evangelho, nós estamos abrindo a porta. Certo? A porta do arrependimento, É por isso que Jesus disse, Pedro, eu te dou as chaves. E depois ele deu a chave a todos os apóstolos. E consequentemente a todos nós. Porque sempre que nós anunciamos o Evangelho, sempre que nós denunciamos o pecado do mundo, nós estamos dando-lhes a oportunidade de se arrependerem. E aí o profeta não quer, ele quer qualquer coisa, menos que os ninivitas se arrependam. Ele não quer dar essa oportunidade. Porque ele diz assim, ele imagina assim, vamos tentar entrar na cabeça de Jonas. São pagãos, são cruéis, estão conquistando o mundo, e é questão de tempo eles invadirem o reino do norte, lá onde Jonas morava. Lembra-se que Jonas era um profeta da Galileia, e que os judeus, quando falaram com Jesus, disseram, examina, e vê que da Galileia não vem ninguém. E aí Jesus começa seu ministério onde? Na Galileia. E Jesus muitas vezes passou e viu o túmulo de Jonas. Então, é por isso que nas mensagens de Jesus, sempre Jesus vai lembrar de quem? De Jonas. Porque era ali onde ele está, no centro do seu ministério, na Galileia, onde ele começou o seu ministério e onde fez a maior parte da sua obra aqui na terra. Então, o profeta de lá, daquela área, quem é? Jonas. E é por isso que Jesus vai citar Jonas 3 vezes, porque Jesus está sempre passando e vendo o túmulo de Jonas, então ele vai associar, e alguns teólogos dizem que quando Jesus passa ali, ele lembra da morte e da ressurreição.
Então agora Jonas não quer que aquele povo se arrependa. Jonas não quer que aquele povo se volte para Deus. E aí Jonas acha que Deus é só dele, de Israel. E aquele povo malvado tem que levar fogo. É assim que muita gente pensa, né? Lendo esse texto, eu comecei a repensar algumas ideias que eu tinha. Porque tem uma ideia na sociedade que bandido bom é bandido morto. E eu era propenso a defender essa tese. Por isso que eu digo, o Ministério da Saúde Espiritual nos adverte que ler a Bíblia faz bem à nossa vida espiritual. A Bíblia vai nos mudando. Então eu achava assim, rapaz, olha, não tem jeito não. Bandidagem está solta hoje, é presa, volta, não tem justiça. Então comecei a ouvir aquela história de bandido bom é bandido morto, ou seja, não adianta prender este povo. E aí quando eu li, comecei a ler a Bíblia com mais e pensar nas implicações que a Bíblia trazia. Então a Bíblia não vai defender essa história. Vou dizer de novo, a Bíblia não defende a história de que bandido bom é bandido morto. Que bandido bom é bandido convertido. Certo? Que bandido bom é bandido que se converte. Então o que acontece? Jonas não queria. Jonas era do tipo de dizer o seguinte: bandido bom é bandido morto. Então Jonas defendia essa tese. Olha, ninivita bom é ninivita do fogo. Ninivita bom é igual a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, à medida em que você vai lendo a Bíblia, você vai revendo se seus conceitos, aquilo que passa pela sua mente, está em harmonia com as Escrituras. E aí a gente vai reconceituando a nossa vida, vai refazendo os nossos conceitos. Então eu descobri que bandido bom é bandido salvo, é bandido transformado. Como Jonas não queria ver bandido bom, bandido arrependido, bandido transformado, então a Bíblia diz, Jonas se dispôs, olha aí, ou Jonas se levantou rapidamente. Em parte ele obedeceu. Deus disse, Jonas, te arruma. Certo? Jonas, se prepare para a viagem, arrume as malas, ou como nós dizemos aqui no Ceará, arrume a trouxa. Então, Jonas se dispôs. Aí tem um mais. Esse mais é que pega. Porque mais vai fazer um contraponto. Com o que Deus disse e com o que o Jonas realmente fez. Então, infelizmente, é assim. Isso. Então, Jonas agora, mas Jonas, para fugir da... Jonas se dispôs, mas, para quê? Não para obedecer, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e entrou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas fez o contrário. Deus diz, Jonas, vá a Nínive. E ele levanta-se rápido. Mas tem o tal do mais. Em algumas Bíblias, porém. Certo?
tá aqui. Às vezes a gente não leva em conta palavrinhas que são super importantes, como conjunções. E conjunção adversativa, ela vai dizer o contrário do que fora dito antes. Deus manda para Tarsis, para Nínive, ele vai para Tarsis. Então, Tarsis, existe uma ideia de que Tarsis fica perto da Espanha, e que era muito longe. 10 mil, por volta de 3 mil. Outros acreditam que era um lugar indefinido, mas muito longe. Jonas queria... É como se Jonas fosse na rodoviária, pegasse o primeiro ônibus e dissesse, ó, qual é o ônibus aqui que vai para mais longe? A pessoa dissesse, tal, ele disse, então me dê uma passagem que eu vou. E diz assim, mas Jonas foi para fugir da presença do Senhor. Existem duas interpretações. A primeira interpretação, não que ela seja maior, é porque você tem que botar uma em primeiro, né? A primeira interpretação diz que Jonas estava querendo sair da jurisdição divina. Naquela época se acreditava que Deus, os deuses, as divindades, tinham autoridade sobre determinado território. Então, para muita gente, tinha o Deus das águas, o Deus dos mares, como hoje a gente vê em algumas tradições religiosas. No mundo grego, por exemplo, você tinha Poseidon, que era o Deus dos mares. No mundo antigo, tinha o Yam, não é tu não, Yam, certo? Era o Yam, certo? Porque o M, no final, em hebraico, a gente diz Mi, era o Min, o Yam. O Yam era o mar, era um deus. Certo? Tinha o Baal, que era o deus da fertilidade e o deus das tempestades. Então, tinha vários tipos de deus, cada um tinha uma jurisdição, tinha um local onde ele governava. Então, tinha Deus que governava nas montanhas, tinha Deus que governava nos vales. Então, por isso o povo era politeísta. Por quê, pastor? Porque o Deus que ele adorasse lá no alto da montanha não tinha poder lá embaixo, então ele tinha que adorar o lá de baixo também. Porque o Deus lá da montanha e o lá de baixo não tinham poder no mar, então ele tinha que adorar o Yam. E porque o Deus lá do mar podia não ter poder sobre o céu, as nuvens, a chuva, então eles adoravam Baal. Então, era igual cidade de interior, você entrou, quando você, dizem que é cidade de primeira, ou seja, você passou a primeira marcha, quando você ia passar a segunda, já saiu da cidade. Então, assim, era a jurisdição dos deuses daquela época. Quando você pensava que estava no território dele, já estava no território do outro. Então, o povo vai criando. Então, se estava na cidade, tinha um deus protetor, padroeiro. É que é a mesma coisa hoje. E se saía da cidade, ia para as florestas, tinha um Deus. Então, tinha Deus para todo lugar. Então, eles adoravam vários deuses, porque eles diziam, ó, por que a gente é politeísta? Porque os nossos deuses são locais, são localizados, circunscritos. Então, alguns acreditam que Jonas imaginava que saindo da terra de Israel, para o mais longe possível, ele estava fora da jurisdição divina. Então Deus não ia incomodar, porque ele não estava mais na terra de Israel. Ele estava desviado mesmo, estava longe, certo? Então Deus não ia mais se importar com ele, ia deixar ele quieto, porque ele deixou de fazer a vontade de Deus, que era muito difícil. E ele saindo da terra de Israel, alguns interpretam que ele estava se desviando, e Deus ia dizer assim, já que você não quer nada, eu vou te deixar para lá. Vou deixar você em paz. Esse é um pensamento que ocorre em muita gente. Muita gente de igreja pensa o seguinte, até antes de declarar, muita gente de igreja se equivoca porque pensa assim, rapaz, a vida aqui no evangelho está difícil, fazer a vontade de Deus não está fácil não.
o negócio está ruim. Deus está exigindo coisas da minha vida que eu não quero deixar. Então eu vou me desviar. É o que muita gente pensa. Eu vou me desviar e aí Deus me deixa lá no mundão. Deus não quer mais nem saber de mim. Era a mesma proposta de Jonas, né? Eu vou me desviar, vou para bem longe, ele arruma outro. E aí, outro que vai pregar para Nínive, outro que vai servir a Deus, mas eu vou me desviar, porque me desviando Deus me esquece. Tem muita gente que tem o pensamento joanino. É? E aí o que acontece? Verdade, Robson. Esse é minha ovelha. É, crente, é meu diácono aí. Então o que acontece? O que Jonas não sabia é que Deus não desiste. É que não é que a pessoa se desviou e Deus vai dizer, ah, meu filho, tá bom. Você se desviou, você fugiu, você não quer as implicações do evangelho, então eu vou deixar você lá no mundo, quieto, tranquilo, tomando água de coco na beira-mar. Não. Não. É? Jonas estava completamente equivocado e quem pensa assim está completamente equivocado. Então você diz, pastor Gilberto, eu estava com o pensamento de Jonas, achando difícil estar aqui nos caminhos do Senhor, achando difícil fazer a vontade de Deus. Eu estava pensando em me desviar, porque a coisa está brava, ou quando nós dizemos está braba. Só que não deu certo para Jonas não. Então, se não deu certo para Jonas, Paulo diz, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele está dizendo o seguinte, olha, não cometa o mesmo erro de Jonas, porque a Bíblia, ela nos mostra os acertos. Você vai ver que eu passo muito lenço no nariz, que eu tenho problema no nariz. Fica sempre um lado obstruído. E eu suo muito aqui no bigode. Então eu estou sempre passando aqui. Então o que acontece? Jonas agora tenta fugir da presença de Deus, então sair da presença de Deus, ele pensava que se desviando resolvia o problema. E eu quero dizer uma coisa, se com Deus você não está conseguindo resolver os problemas, imagine sem Deus. Segunda alternativa. Segunda interpretação é que Jonas estava, certo? Quando a Bíblia diz, mas Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor, é que Jonas estava em desobediência. Porque quando os profetas estavam em obediência, como no caso de Elias, quando Obadias encontra Elias e diz, olha, o rei mandou te chamar, o rei Acabe, e Elias diz assim, vai lá no rei Acabe, e ó, Elias encontra Obadias e diz assim, ó, vai lá no rei Acabe e diz a ele que eu vou encontrar com ele. Mas aí Obadias temia de que Deus levasse Jonas, porque naquela época Deus tirava Jonas e transportava, Elias. É por isso que quando Elias é arrebatado, os profetas saem, os filhos dos profetas, que eram profetas aprendizes, que profeta naquela época estudava, aprendia. Os profetas de hoje, meu Jesus, certo? Dá dó. Então, o que acontece? Elias chegou e disse, olha, eu garanto, pelo Deus em cuja presença estou. Ou seja, pelo Deus a quem eu obedeço. Então aqui, fugir para longe da presença do Senhor significa desobedecê-lo. Essa é a segunda interpretação. Então, é a mais coerente. Porque a Bíblia, Jonas vai dizer que Deus é o Criador do céu e da terra e do mar. Se ele é o Criador do céu, da terra e do mar, então ele é diferente de todos os deuses que eram localizados. Certo? Então, o mais provável é que fugir da presença do Senhor signifique estar em desobediência.
Então, está fora da vontade de Deus. Então, assim, o que tem de gente, como Jonas, longe da vontade de Deus, longe da presença e cada dia querendo ir para mais longe. Mas como disse o pastor Jonas Madureira, que eu só ouvi o tema, ele diz, quem pega navio para Tarsis jamais chegará lá. Então, Jonas agora vai fugir da presença do Senhor, ou seja, vai desobedecer uma ordem direta. Então Jonas agora é um desobediente. Então tem uns que querem sair da igreja, da comunidade, da comunhão com Deus, para ver se a luta diminui. E tem outros que estão dentro, mas estão em franca e aberta desobediência. Aí diz assim, para Tarsis, Tarsis, como eu já disse, para alguns ficava na Espanha, é por isso que você vai ver a Bíblia na linguagem de hoje, ela traduz por Espanha, porque essa é uma interpretação. E como a Bíblia na linguagem de hoje é uma Bíblia por equivalência dinâmica, ou seja, que tenta traduzir já interpretando, então eles já dão uma interpretação que ficava numa cidade perto de chamada Tereso, que era próximo da Espanha, ou seja, naquela época da Ásia para a Espanha era o fim do mundo, certo? Então o que acontece? Aí diz assim, e tendo descido a Jope, aí nós já vimos que o verbo descer vai aparecer muito. Porque na Bíblia, geralmente, quando se desce, a situação é ruim. Certo? Depende do contexto. Não vai pensar que descer em todo canto, certo? Mas a Bíblia diz assim, e Abraão desceu ao Egito. Errou. Foi lá, saiu da vontade de Deus. O pai da fé teve um momento que não esperou em Deus, desceu ao Egito e trouxe Agar e arranjou muitos problemas. Então, quando você vai a Jerusalém, diz subiu. Quando você vem de Jerusalém para Jericó, diz desceu. Então, aqui vai se usar muito o verbo descer. Jonas, quando entra em desobediência, o verbo que ele vai conjugar é o verbo descer. Quer ver? Desceu a Jope, de Jope ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão, do porão do navio ele desce para dentro do mar, de dentro do mar ele desce para dentro do peixe, dentro do peixe ele desce até as profundezas, e ele narra como se o peixe tivesse batido o nariz lá no fundo do mar, lá nas profundezas. E daí é que ele acha que já está enterrado. E que é como se o peixe ainda quisesse cavar um buraco lá no fundo do mar, abrir uma escotilha lá e enterrar Jonas dentro. Então, Jonas desceu. E você vai ver que Jonas é um paralelo de Jesus Cristo em contraste direto. Jonas desce até onde não podia mais em sua desobediência. E Jesus desce até a morte de cruz, em obediência. Certo? Então, como o povo está familiarizado com este profeta, que você vai ficar assim tremendamente maravilhado com o estudo das Escrituras e esse Deus maravilhoso. Porque apesar de Jonas, Deus faz a sua obra, porque o grande herói da Bíblia é Deus. Né? Então diz assim, e tendo descido a Jope, aí vai começar o processo de descença. Então você vai ver o seguinte, ninguém cai de uma vez. O ser humano vai descendo. Ele vai errando uma vez, errando outra vez, errando uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, e quando ele percebe, já está no fundo do mar. Então diz assim, descido a Jope, que era um porto, uma cidade portuária, achou um navio que ia para Tarsis.
Se ele achou é porque ele procurou, ele saiu procurando, certo? Um navio que ia para o mais distante possível. Ele encontrou um que ia para Tarsis, que ia para longe, para muito longe, lá para o fim do mundo. Pagou, pois, a sua passagem, foi a única coisa boa que Jonas fez. Foi pagar a passagem. E embarcou nele para ir com eles. Certo? Jonas agora está com os pagãos. Aquele é um navio de cananeus, de gente de toda espécie. Jonas, veja como é engraçado. Jonas não queria ir para os pagãos, segundo a vontade de Deus e debaixo da proteção de Deus. E agora ele vai para os pagãos, sem Deus, sem a orientação e sem a proteção de Deus, e sem uma palavra da parte de Deus para pregar. E assim, tem tanta gente na igreja que ele fala da incredulidade do povo, que ele reclama da igreja, da comunidade. E aí quando a gente vê, ele está lá no mundão, no meio de tudo que ele condenava. É o Jonas da vida. Meu irmão, o Ministério Espiritual da Saúde adverte. Lê a Bíblia, faz um bem maravilhoso. Começar um domingo assim, estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, deixando ela falar ao nosso coração, vai fazer toda a diferença. Então perceba, Jonas agora está em um navio cananeu, que vai para longe. Não tinha um judeu ali, só ele. Não tinha um israelita, só ele. Os demais todos eram pagãos. Então é a primeira lição de Deus para Jonas. Jonas agora, sem perceber, irmãos, quantas vezes a nossa truculência, a nossa falta de sensibilidade espiritual, a nossa desobediência nos leva e nos coloca em situações difíceis, em situações dificílimas. E a gente acaba indo, eu aprendi uma coisa nesses anos. Nunca digo não vou, não posso, não quero, não faço. Porque acabo querendo, podendo, fazendo e indo. Jonas não queria conversa com o pagão, mas agora, onde Jonas está, sem perceber, na sua loucura de tentar se desviar e achar que podia desobedecer a Deus, agora ele está no meio dos pagãos. Aí, para ir com eles, ele agora vai no navio, não tem como se afastar. Não tem como manter 1,5 metro da quarentena. Ele tem que estar bem coladinho, ouvir a oração dos pagãos. Então Jonas agora pegou o navio e quando ele olha, só tem pagão. É como se um crente desobediente dissesse, rapaz, eu vou embora. Vou embora da presença de Deus, eu não quero obedecer esse Deus, eu vou para um lugar que não tenha crente. E aí ele pegasse o ônibus, correndo, rapaz, a rodoviária, qual é o ônibus que vai para mais longe aqui? O cara só falou, tal. Ele pegasse aquele ônibus, entrasse, sentou na cadeira, bem no meio do ônibus, quando ele olhasse para o lado, tinha um cara com charutão, uma galinha preta. Do outro lado tinha outro, né, com uma estátua zona lá, aquele homem gordinho. Do outro lado tem outro lá com a estátua de Shiva, do budismo, daquele Deus com um monte de mão. E ele olhasse assim, o motorista do ônibus
tivesse lá invocando outros deuses e todo mundo assim do lado, todo mundo tivesse cada um, muitas do ônibus é cheio de duende. Então o crente ficava assim, como aqueles, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. Pois quando Jonas percebe, ele está no meio assim, ele olha para um lado, é Galileu, é cananeu. Ele olha para o outro, é pagão. E é por isso que ele vai lá para o porão. Porque ele diz, rapaz, não dá para ficar aqui não. Certo? Então ele desce ao porão para fugir da presença do Senhor, ou seja, para não obedecer. Para não obedecer. E o Longström, ele faz uma estrutura, ele mostra a estrutura concêntrica, como é maravilhoso, desse texto. E ele diz assim: 1. Jonas se levantou para fugir para Tarsis, para longe da presença de Yahvé. 2. E desceu a Jope. 3. Entrou em um navio. Aí no centro ele fala assim, para ir para Tarsis. Aí no 3 assim, entrou no navio. Aí no 3 de baixo diz assim, pagou a passagem. No 2 de cima diz, desceu a Jope. No 2 de baixo diz assim, desceu para o porão do navio. No 1 de cima diz assim, Jonas levantou-se para fugir para Tarsis. No 3 de baixo, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então o livro de Jonas é todo assim. Então agora Jonas está fugindo da presença de Yahvé. E aí, Yahvé, não tem jeito. Yahvé impede a fuga do profeta mediante uma tempestade. Certo? Jonas é um profeta ladeira abaixo, ou seja, desobediência é caminhar, é descer. Desceu a Jope. Tendo descido a Jope, desceu ao porão do navio, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois sua passagem, desceu para dentro dele. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou-se ali, 1:5. Jonas desceu para o mar. Então nós vamos ver que Jonas está sempre descendo. Então, andar para longe do Senhor, andar em desobediência. Desobediência é algo que começa aos poucos e ela vai nos afastando de Deus e, consequentemente, endurecendo o nosso coração. Então, quanto mais tempo eu demoro desviado, quanto mais tempo uma pessoa demora em se reconciliar, quanto mais tempo uma pessoa demora em se arrepender, mais duro o coração dela fica e mais difícil dela retornar. Então vamos lá. Então a desobediência ela vai nos afastando de Deus. E, consequentemente, quanto mais distante de Deus, mais endurecido o meu coração, mais entenebrecida a minha mente, certo? Mais perto do mundo eu estou e quão longe de Deus eu vou. Então, é por isso que imediatamente você precisa se arrepender. É por isso que imediatamente você precisa voltar para Deus. Porque quanto mais tempo a gente passa longe de Deus, mais distante a gente vai ficando. Veja que o primeiro pecado foi um pecado de desobediência. Deus disse, não faça, e Adão fez. Mas aí o segundo pecado já é um pecado de assassinato. Depois já é o pecado da poligamia. Depois é o pecado de crueldade, de matar alguém porque pisou no pé. Depois é um pecado de corrupção universal, onde Deus tem que mandar um dilúvio, porque até os que temiam a Deus agora estão reunidos, estão misturados, está todo mundo junto e misturado,
E Deus olhou para a terra e viu que todos haviam corrompido o seu caminho. Então o pecado tem um caminho, o pecado tem uma trajetória. Ele começa numa desobediência e ele contamina toda uma sociedade a ponto de Deus trazer juízo. Então, quanto mais tempo, mais duro fica o coração. Você pode ver que a pessoa que pecou, se arrependeu, no outro dia ela está pedindo perdão, é mais fácil. Mas se passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, se ela peca 3, 4 vezes, 5 vezes, 1 mês, fica mais difícil. E quanto mais tempo ela está no mundo, mais endurecida ela vai ficando. E esse o grande problema de Jonas, certo? Então, Jonas agora, ele desce a Jope. Jope era uma cidade marítima, um porto natural. Então, ali tinha muitos navios e naquela época, quando você queria ir para bem longe, você procurava um porto. Porque as viagens mais longas eram viagens por navio. E os navios geralmente iam costeando, ou seja, iam perto da costa. E diz que ele achou o navio, pagou sua passagem, entrou. E ele foi e deitou-se e dormiu. E aqui o dormir, o verbo dormir, não é um dormir qualquer. É um sono profundo, que ele roncava. Certo? Algumas traduções vão traduzir por Jonas estava roncando. E provavelmente o ronco de Jonas era tão alto que despertou a atenção do capitão do navio. O capitão do navio está fazendo sua inspeção rotineira embaixo do navio e escuta, adivinha o quê? O ronco. Alguém roncando. E aquilo, naquela altura, no meio da tempestade, alguém roncando é de chamar a atenção. Agora você imagine a altura do ronco de Jonas, certo? Que no meio do vento, no meio do mar batendo, dá para se ouvir. Então o que acontece? Jonas agora desceu. E aí, o que acontece agora? Jonas está ali e Deus manda uma tempestade. Certo? Mas o Senhor, quando ele entra no navio, ele desce agora para o profundo dos mares. E agora ele assim, mas, conjunção adversativa, contrário. Certo? Então, Jonas pensou que ia ficar quieto. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O Senhor lançou sobre o Yam, o mar. O Senhor tem poder sobre os deuses. Então, o pessoal acreditava que o mar tinha uma divindade que protegia. Mas o Senhor inverte até a ordem da língua hebraica para enfatizar o sujeito, porque na língua hebraica vem verbo sujeito, aqui não, vem sujeito verbo. Então sempre que na língua hebraica se inverte a ordem é para dar ênfase, para dizer, ó, mas o Senhor lançou. No hebraico a ordem normal é para ser assim, mas lançou o Senhor. Mas aqui não, diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então, o que acontece agora? Agora, o povo mal saiu. Jonas não teve tempo nem sequer de dormir direito. Porque quando o navio sai, Deus manda um vento, uma tempestade. E quando a gente está em desobediência, Deus manda, sabe o quê? Adivinha? Certo? Nada como uma tempestade para colocar ordem na cidade. Nada como uma tempestade para colocar ordem na vida de desobediente. Então diz assim, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Aí vem a reação dos marinheiros. Agora tudo que é cananeu, certo? Está ali para a reação desse povo, né? Jonas foi dormir. Vamos ver o que o povo vai fazer, o que os cananeus vão
fazer, aqueles cananeus que eram pagãos. Vamos ver o que eles vão fazer, certo? Reação dos marinheiros. Então os marinheiros, cheios de temor, veja que a palavra temor vai aparecer. Primeiro, os marinheiros têm temor da tempestade, de morrerem, de serem destruídos, porque o navio está rachando. A tempestade não vem fraca, vem forte. Então, eu vou te dizer uma coisa. Se você que é servo de Deus, está pensando em largar tudo, pensando que a tempestade na sua vida está forte, você ainda não viu tempestade. Você ainda não viu vento forte, você ainda não viu tribulação. Certo? É só você siga comigo no replay. Veja aqui, Jonas. Então os marinheiros, cheios de temor, clamavam cada um ao seu Deus. Agora era o festival de oração, porque quer ver gente de joelho, quer ver gente orando, venha uma tempestadezinha, certo? Cada um ao seu Deus. Veja que aqui eles estão clamando ao seu Deus. E o que acontece? E lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Então existem duas coisas aqui. Em primeiro lugar, essa tempestade é repentina. Os marinheiros sabiam, porque se você vai em Israel, até março tem chuva, o inverno vai de outubro ao finzinho de março. No fim de março existe uma certa regularidade, né? No final de março até outubro está todo mundo orando para que caia chuva. Então, quando você vai para o mar Mediterrâneo, você sabe que navegar no inverno, de outubro em diante, foi o que Paulo disse, irmãos, senhores, quando Paulo vai preso para Roma, ele diz, senhores, não vamos atracar o navio numa ilha dessas, vamos esperar passar o inverno, porque vai ser perigoso. E o capitão do navio não ouviu a Jonas, nem o capitão, nem o centurião. E aí, o navio se esbagaçou, o navio se destruiu, foi destruído pela fúria da tempestade, e eles tiveram que passar o inverno lá em Malta. Quando chegaram em Malta, eles disseram, agora não tem mais navio, não dá para teimar, então a gente tem que ficar aqui mesmo, esperar que passe essa época dos vendavais naturais, e venha uma época onde o vento seja tranquilo e dê para a gente navegar e a gente vai até Roma com tranquilidade, com vento suave. Então, na hora da tempestade, a lição é fique tranquilo, fique em casa. O pessoal inventa esses negócios de quarentena e acha que é novo e não sabe que na Bíblia já tem tudo isso. Então Deus diz, olha, desobedeceu o navio, Paulo, diga para esse povo aí que fique numa ilha. O povo disse, rapaz, Deus me mandou que vocês fiquem numa ilha. Que vocês parem aí no primeiro porto, amarrem bem o navio, vamos ficar aí, vamos aguardar o inverno passar. Não obedeceram, tem consequência. Toda desobediência tem consequência. Perderam o navio, perderam a carga, só não perderam a vida por causa de Paulo. Certo? E disse que era no tempo do jejum. Jejum é o dia do Yom Kippur, que naquela época aconteceu no ano 59. Por isso que os teólogos conseguem datar. Porque a Bíblia dá informações. Diz que aconteceu no tempo do jejum, que era o tempo do Yom Kippur. Então o que acontece? Naquela época os marinheiros sabiam a época de viajar. A época onde não tinha, porque, como eu disse, era regular o clima ali. Tinha algumas alterações, como todo canto tem, mas geralmente no tempo do verão não tinha tempestade, não tinha nada. Isso acontecia muito no inverno. É como aqui no Brasil, nós temos, principalmente no Nordeste, alguns meses onde as pessoas não saem para o mar por conta dos fortes ventos.
Nos demais eles vão. Então o que acontece? Os marinheiros perceberam, rapaz, essa época não é época de tempestade. Esta época não era para ter tempestade. Se essa tempestade veio e com tamanha intensidade, tem algo errado. Algum Deus foi ofendido. E por isso eles fizeram duas coisas. A primeira, eles lançaram fora tudo que eles tinham. Lá. Lançaram fora a carga. Então já começaram com prejuízo. O que eles iam levando, tiveram que lançar fora. Então quando a gente está afastado de Deus, a gente só tem prejuízo. A gente não ganha nada. A gente lança fora. E a última coisa que a gente lança fora é a vida. E aí o que acontece? E como tem gente lançando fora a família, lançando fora o emprego, lançando fora a felicidade, lançando fora um monte de coisa, lançando fora os irmãos, lançando fora tudo. E aí eles lançaram. E a segunda coisa é que naquela época eles acreditavam, como eu já disse, que em todo lugar tinha um Deus. Então eles imaginaram o seguinte, vai que alguém aqui, um de nós ofendeu o Ian. Eita, Ian, vai ter que arrumar um apelido. Ou o Baal, ou os dois, o Deus do mar e o Deus da tempestade, Deus lá de cima, o Deus do céu, porque o Baal era o que cavalgava sobre as nuvens. Aí no Salmo, porque tem gente assim, rapaz, o pastor Gilberto, vem quando citou a música mundana. É porque você não sabe que na Bíblia o pessoal pegou tudo que era mundano, mas que era verdade e transformou. Por exemplo, se você ler o livro de Salmos, o livro de Salmos vai dizer assim, Baal é aquele que cavalga sobre as nuvens. Então, quando você falar para um pagão que estava lá cantando, você dizia, Baal cavalga sobre as nuvens, Baal. Mas quando for fazer uma música para Deus, substituíram e disseram, Yahvé é aquele que cavalga sobre as nuvens. Se você era do mundo antigo, você dizia, epa, espera aí. Não era Baal, mas o salmista pegou e disse, vou mudar a letra. A letra está errada. Quem domina céu e terra é Yahvé. Certo? Então o que acontece agora? Os marinheiros cheios de medo, cheios de temor, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Então eles tiveram prejuízos, mas também era uma espécie de oferenda. Vamos ver se o mar se acalma, vamos ver se a gente botando aqui um monte de coisa para ele, o Iam, ou o Baal, ou os dois, se eles se aquietam porque eles estão nervosos. E eles estavam morrendo de medo. E, meu amigo, na hora do medo, na hora da dor, a pessoa faz um monte de coisa. A pessoa joga a carga no navio, a pessoa entra em desespero, a pessoa pensa até que está endemoniado, pensa em procurar uma daquelas igrejas que fazem corrente. Na hora do desespero, quando o bicho pega, meu amigo, não existe crentão, o pessoal joga até a ortodoxia fora. Certo? Então, naquela época eles estão pensando em jogar a carga para aliviar, certo? O navio, mas também para tentar agradar os deuses que tinham sido ofendidos. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitou-se e dormia um sono profundo. Enquanto está todo mundo lá em cima orando, o que Jonas está fazendo? Acertou. Enquanto, olha o contrassenso. Porque, se você não sabe, o livro de Jonas é uma sátira. Que é, pastor? O livro de Jonas é uma sátira. É Deus rindo do profeta e da nação de Israel a quem ele representa.
Porque a Bíblia diz lá no Salmo, as nações se levantaram contra o Senhor e o seu ungido, e o Senhor se rirá deles. Você está pensando que Deus não tem bom senso? E que Deus não tem bom humor? Que Deus é um Deus nervoso? Que Deus não tem bom humor? Você nunca leu a Bíblia mesmo direito. Que Bíblia você anda lendo, pelo amor de Deus? Porque você vai ver muitas vezes, e Deus se rirá deles. Você vai ver que os profetas da Bíblia tinham bom senso. Elias diz assim, clama mais, pode ser que Baal esteja dormindo, quem sabe ele foi viajar, chame mais alto, batam com mais força, e aquilo ali chama-se ironia. Meu povo, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. O diabo chega para Adão e Eva e diz assim, olha, Deus está escondendo de vocês alguma coisa. Então, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Aí o homem peca, desobedece a Deus, aí descobre que está nu, aí agora tem medo. Aí Deus chega e diz assim, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Aquilo ali é uma ironia. É como se Deus estivesse dizendo, vai, Jonas, vai na conversa do cão, vai na conversa do capeta, Jonas. Agora tu te tornou, tu tá muito sábio, descobriu tanta coisa, não foi, Jonas? Ali é uma ironia. Então, a Bíblia é um livro, certo? Onde Deus é um Deus bem-humorado. Tem bom humor. Então quando você me vê aqui bem-humorado, com bom humor, porque quando você é de Deus, você fica assim, isso é outra tradição religiosa. Você não fica assim, chupando dentes, com a cara feia, sisudo, não. Deus agora tá dizendo, Jonas está roncando. Jonas não está nem aí. Entrou de gaiato no navio. Jonas agora não está mais nem aí. Então ele consegue dormir em meio à tempestade. O mundo está desabando e ele está num profundo sono. E quanta gente que o mundo está desabando e ele está dormindo. E ele não faz nada, ele não se levanta para evangelizar, ele não se levanta para pregar, ele não... Olha, se eu estou dando a pregação, pedindo, o pessoal só copia e cola, e a pessoa ainda não manda. Né? E você já imaginou se tem 100 pessoas copiando e colando as pregações que a gente faz aqui, por isso que toda aula, todo curso eu faço apelo. Você já imaginou se todo mundo pegasse essa, eu vou pegar essas pregações aqui, eu vou botar, eu vou copiar, ou então eu mesmo vou pregar e eu vou copiar e colar. Já imaginou como seria esse mundo bombardeado pela palavra santa de Deus? Deus abençoe, irmão Rogério. Então diz assim, Jonas agora desceu. Aí o que acontece? Jonas permanece alheio. Os incrédulos estão... Quem Jonas achava que era ruim, quem Jonas achava que era pagão, estava orando. Cada um ao seu Deus. Fulano, acalma essa tempestade. Estava todo mundo agindo. Quem é que estava parado? Jonas. Nós vivemos em um mundo onde quem é de outra tradição religiosa está trabalhando. Uma hora dessa tem um monte de gente aí com as revistinhas chamadas Sentinela. Aquilo é boa para matar muriçoca. Tem aqueles de andam de dois. Eu não digo nem o nome das religiões, você já viu, né? Aquela placa preta que eles estão de casa em casa, anunciando, pregando. E muitos crentes, o que estão fazendo? Quando eles vão para a escola, de tarde eles não chamam ninguém, de noite eles não levam ninguém para a igreja e vão só para o clube celestial.
ouvir belos louvores, dar uns 3 glórias, ouvir uma pregação e voltar para casa e ficar tranquilo. O mundo está pegando fogo. O mundo está crescendo a quantidade de desempregados. Tem gente morrendo de fome. O pecado está assolando a humanidade como poucas vezes se viu na história. E a gente, o que a gente está fazendo? É uma pergunta para a gente ficar pensando, o que eu estou fazendo? Qual é a diferença que eu estou... Deus abençoe, Taveta, Firmino. Então, vamos lá. Jonas dormia um sono profundo, certo? Aí, o que acontece? Quando ele ronca, certo? O capitão do navio veio. Então as palavras do capitão fazem o profeta lembrar das palavras de Deus. Lembre, Deus não fala somente por pregador. O objetivo de Deus, certo? A prioridade de Deus é Deus falar usando pregação, usando a leitura da Bíblia. Mas como Deus é o Criador, então ele fala através da criação, e Davi sabia disso. Se os céus revelam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. E um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra noite. Sem voz, ele diz, sem voz, elas falam. Né? Você olha e diz, Deus é sábio. Você olha e ouve Deus falando. E Paulo diz que o homem é inexcusável, porque tanto o seu poder como a sua divindade claramente se veem nas coisas que estão criadas. Então, o que acontece? Deus fala. Aí nós vimos que Deus falou por meio de animais. Com Balaão, Deus usa a jumentinha. Balaão vai batendo na bichinha, a bichinha diz assim, olha, tanto tempo eu te sirvo. E o anjo disse, se não fosse ela... O anjo está dizendo, Balaão, a jumenta está mais valiosa que você. Se não fosse ela, eu teria te matado. A tua sorte foi esta jumentinha aí. Essa jumenta tem visão espiritual. Ela conseguiu me ver e parou. Você não conseguiu me enxergar. Então, tem gente que está dentro de igreja, mas que não enxerga um palmo diante do nariz. Todo mundo que estava naquele navio sabia o seguinte, rapaz, tem alguma coisa errada, essa época é uma época de tempestade, nós mal saímos do porto. Pastor, e por que o senhor disse que eles mal saíram do porto? Porque a Bíblia diz que eles tentando salvar Jonas, como nós vamos ver, eles tentaram remar para voltar para a praia, é porque ainda estava dando para ver. Então, foi uma tempestade assim, de repente, foi uma tempestade imediata, a tempestade inesperada, porque Deus é imprevisível. Porque Deus não diz a hora que vai mandar a tempestade. Nós temos que estar preparados. Então o mestre do navio chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono. Você já imaginou? O Jonas, que não queria ir pregar para os pagãos, agora tem os pagãos pregando para ele. Olha a ironia. Olha o que Deus está dizendo para Jonas. Você já imaginou Deus lá no céu? Dizendo assim, eita meu céu, você não quis fazer a minha vontade. Eu coloquei você como protagonista. Você era para ser o pregador, escalei você, você não quis, agora você vai ouvir carão, pregação de pagão, chega, rimou. Aí ele assim, agarrado no sono, levanta-te, ó, a mesma coisa, certo? Deus fala pela boca do capitão pagão. Um dia eu cheguei em casa, tinha terminado a novela, fui na faculdade, e eu sempre janto, a gente aqui janta, eu tenho um hábito de jantar, minha esposa bota a janta ali perto do sofá, onde eu fico, eu tiro a camisa, né, aí estou com calor, tomo um banho,
E aí eu vou jantar ali, aí ela bota um banco, né? E eu assistindo a TV para descansar a mente. E aí eu estava vendo e a TV estava passando, naquela época não tinha alternativas, assim, era ver ou ver. Hoje não, hoje eu já tenho uma alternativa de colocar no YouTube ou em outros canais, que eu não vou fazer propaganda aqui, quem trabalha de graça é relógio, né? Então, o que acontece? Hoje eu tenho alternativa. Naquela época eu estava assistindo o Big Brother, né? Porque tem gente que é contra, né? E não vê que o Big Brother, hoje eu acho besteira, certo? Mas eu já assisti muito, porque Big Brother vai rodar no começo do ano, é só o que o povo fala. E o Big Brother mostra como é a vida, certo? Em conjunto, como na igreja, gente junta. Você olha e começa todo mundo se beijando, prazer de conhecer. Só mulher bonita, é piscina, gente sem trabalhar, aparecendo na televisão, aí começam as brigas, aí o dia a dia, aí briga por comida, briga por piscina, briga por panela, briga por roupa, briga porque o outro falou alto, aí começam as desgraças, aí a gente vê a paz, tá ali a obra da carne. Tá ali a inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção. Aí você vê, aí você diz, meu Jesus, como é difícil conviver. Você diz, rapaz, uns homens desses com as mulheres tão lindas, elas estão brigando com as mulheres. Lá de fora, ninguém brigaria. Mas lá dentro, meu amigo, quando é obrigado a conviver, o negócio pega. E aí a gente aprende que na igreja também é assim. A pessoa chega, aí a gente partiu, meu irmão, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, aqui é a casa de Deus, ele também é sua. Você agora é membro dessa família, você agora tem irmãos que te amam. Aí pronto, deixa conviver para tu ver. Aí começam as brigas, aí vai todo mundo pro paredão. Aí quase todo mês a gente manda um pro paredão. O pessoal se junta e diz assim, tu vota em quem aqui nessa igreja? Quem é que você acha que é o mais ruim? Aí os fofoqueiros de plantão é tudo votantes, são tudo agora votantes. Aí sentam na cadeira e assim, eu voto no irmão fulano porque é muito chato, porque ele não vem para oração. Aí é só mandando gente pro paredão. Mas, voltando ao que eu queria falar, terminou uma quarta lá, uma festa medonha, era numa quinta isso. E o Pedro Bial chegou e disse, pessoal, ontem valeu tudo, não foi? Vocês pecaram, fizeram errado aí. Vocês esbanjaram, aproveitaram, não foi? Disseram, foi. Pedro Bial disse, aí não tem pecado, né? Ele disse, não. Aqui não tem pecado não, isso agora de pecado não. Pedro Bial disse assim, mas onde não tem pecado, também não tem perdão. Onde não há reconhecimento de pecado, não existe perdão. Meu amigo, todo mundo ficou cabeça baixa. E eu nunca esqueci daquela. Certo? Agora Deus está falando com Jonas pela boca do Maria. Então abra seus ouvidos. Abra seus olhos para ouvir Deus falar. Porque nem sempre Deus fala para o pregador. Deixa eu colocar as coisas. Então, qual é o objetivo de Deus? Era falar comigo, com você, por meio de pregadores. Falar comigo, com você, pela leitura da Escritura. Em casos excepcionais, usar um profeta, dizer assim, meu servo, você está andando no caminho errado. Olha o que diz a Escritura, vá ler a Bíblia. Mas você nunca encontra um profeta mandando você ler a Bíblia. Só os profetas assim como eu. Você nunca vai ver uma pessoa dizer, eis que eu te digo, meu servo. Se você conhecer, manda para mim aí, coloca aí o nome, porque eu quero conhecer essa pessoa, que é profeta de verdade. Mas você pode olhar, as profecias geralmente não tem uma que diga assim, leia a Bíblia. Vá conhecer a Deus. Eis que eu te digo, meu servo. O teu grande problema é que não me conheces. É porque não leu a minha palavra. Raramente você vê isso aí, o negócio é sério. Então o que acontece? Ele diz assim, levanta-te.
Quando ele diz levanta-te, Jonas lembra. Puxa, rapaz, é como se Jonas dissesse, era tudo que eu não queria ouvir, para que você me lembrar. Eu estou fugindo desse negócio de levanta-te. Eu estou correndo desse negócio de levanta-te. E eu creio que Deus lá do céu ficou só sorrindo. Disse, vai, Jonas, levanta, eu te mandei, eu tivesse ido. Porque, irmão, o caminho de Deus, por mais difícil que seja, é sempre o caminho mais fácil. Por incrível que pareça. Vou dizer de novo, por incrível que pareça, o caminho de Deus é sempre o caminho mais fácil. O caminho que nós escolhemos, por mais que aos nossos olhos pareça tranquilo, é o mais tempestuoso. Anote isso. O caminho que nós escolhemos contra a vontade de Deus, por mais que seja assim, vai sair tudo conforme eu tracei, vai dar tudo certo, de repente vem uma tempestade, e todos os nossos planos vão literalmente por água abaixo. Certo? Invoca o teu Deus. Era tudo que Jonas não queria. É a mesma coisa chegar para um crente que acabou de pecar, acabou de adulterar, e a pessoa diz assim, rapaz, tem uma pessoa endemoniada ali, e agora você é o único crente que tem aqui. Vá lá expulsar o demônio. Ele está pedindo ali que ninguém diga, pai, não diga que eu sou crente, pelo amor de Deus. Então, Deus fala com Jonas através de quem? Do capitão do navio pagão. E Deus lá do céu, dando risada, né? Deus dizendo, Jonas, não quis ir pregar, bichão? Agora o pagão está pregando. E quantas vezes descrente não chega para o crente e prega? E prega para ele, diz assim, meu irmão, rapaz, não sou crente não, mas se eu fosse crente igual a você, eu não faria isso não. Como é que você crente anda assim? Aí a gente diz logo assim, o diabo, tá amarrado, tá me recriminando, tá me julgando. E Deus lá do céu diz assim, rapaz, eu falo, ele não escuta. E aí você vai, olha para a televisão, o Bial vai dar uma palavra que você diz, espera aí, isso aí faz tudo sentido. Aí você vai passando um carro, vendendo banana, e o carro canta uma música secular, e aquela música tem uma palavra que fala ao seu coração. Às vezes bota aquela música que diz assim, tá chegando a hora, o dia já vem raiando. Aí o crente tá folgado, sem fazer nada. Aí ele ouve só aquela parte, tá chegando a hora, o dia já vem raiando. Aí o Espírito Santo falou com essa, tá vendo? Você ouviu? Jesus está voltando. Está chegando a hora. O dia já vem. E eu tenho que subir. Aí a pessoa fica assim. Então Deus fala conosco de todos os meios. Certo? Nessa hora Deus está falando com a gente assim, todos os meios. Só que o grande problema é que a gente não quer ouvir. E não quer ouvir. Quantas vezes você vai assistir um filme e o filme é feito pelo endiabrado? Mas aí, lá no meio, Deus fala com você. Você está ouvindo? Você está com raiva, porque o som é alto. Eu também fico estressado com gente que usa som alto. Mas a pessoa bota uma música, e a música é mundana, é mesmo, e você bota... Eita! De repente, tem uma frase lá, que você diz assim, eita Deus. Pastor, por que Deus faz isso? Porque nós não temos o hábito de ler a Bíblia. Deus diz, já que ele não se importa muito com estudo, já que ele não se importa muito, porque como disse o meu irmão Robson, esse diácono abençoado, que é o irmão Robson, porque lá na igreja nós não nos tratamos assim, diácono, presbítero, pastor. Não. A gente trata a pessoa como irmão. Não tem uma hierarquia. A hierarquia é para baixo. Quanto mais consagrado, mais descendo fica. Então o que acontece? Levanta-te e invoca o teu Deus.
Você já imagina? Tudo que Jonas não queria, como é que eu vou invocar a Deus se eu já estou fugindo dele, se eu estou correndo? Aí, talvez assim, olha o que ele disse. Esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O homem diz, ó, quem sabe o teu Deus não é o Deus que vai nos dar o livramento. Você já imaginou? Você já imaginou uma pessoa chegar e dizer assim, irmão, nós somos de outra tradução religiosa, nós invocamos espíritos, a gente já clamou a todo mundo em nada, levanta aí e ora o teu Deus, quem sabe ele socorre essa nação. Mas a pessoa estando desviada, não vai. Não vai de jeito nenhum. Certo? Aí o que acontece? Já que Jonas, certo? Porque a única razão de Jonas estar a bordo do navio era fugir da presença de Deus. Aí eles lançam a sorte, que era um método muito usado na antiguidade. Na antiguidade, porque é diferente de jogo de hoje. Na antiguidade, quando as pessoas tinham dúvidas, então o que eles faziam? Eles faziam uma oração e lançavam sorte para que os deuses ou Deus respondessem. Você vai ver que o sumo sacerdote de Israel tinha duas pedras aqui dentro do peitoral, chamada de Urim e Tumim. E quando ele buscava a orientação de Deus e não tinha uma orientação específica, então ele precisava saber a orientação de Deus, ele jogava o Urim e o Tumim. Quando no Novo Testamento foram escolher um substituto para Judas, lançaram a sorte. Ou seja, fizeram a oração, Pai, o Senhor conhece o coração, etc, etc, e lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre, certo? Então, o que acontece? Aqui os pagãos estão fazendo algo que era comum naquela época, quando eles não sabiam o que aconteceu, porque a tempestade de repente vão saindo, o mar, o céu está claro, de repente tudo acontece e não era comum, então eles já sabem que tem alguma coisa errada, algum Deus foi ofendido. Então eles lançaram a sorte. E aí naquele meio de lançar a sorte, Deus intervém, porque Deus é soberano. Deus faz a setinha apontar na direção e o Jonas está ali se escondendo. Vamos lançar sorte. Eu não quero ganhar. Tá aí um jogo que eu não quero ganhar. Aí, eu não quero ganhar no Totolete. Não, de jeito nenhum. Aí o Jonas está lá se escondendo, mas não tem jeito. Deus está no comando da história. Deixe Deus ser Deus. Por que você está morrendo de medo de pandemia? Por que você está morrendo de medo de tempestade? Por que você está morrendo de medo do navio se despedaçar? Por que você está morrendo de medo de pegar Covid? Por que está morrendo de medo de passar fome? Por que está com medo das tempestades? Deus ainda está no comando. Deus ainda é Deus. Deus ainda está sentado no trono. É Ele quem governa. E Deus, certo? Agora faz a sorte apontar para quem? Para Jonas. Deus está dizendo, são os pagãos que vão tirar a sorte, mas sou eu que vou decidir sobre quem ela vai cair. Bilhete premiado, fulano de tal, Jonas, você ganhou. Então Deus está no comando. Então eu quero dizer para você o seguinte hoje. Não tema. Deus está no comando. Mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo em meio à nossa fragilidade humana, mesmo em meio aos nossos temores, mesmo em meio às desobediências, Deus não desiste de nós. E Deus nos chama de volta para o caminho. Deus continua conosco, mesmo em meio à nossa rebeldia e teimosia. E eu quero dizer para você que é servo de Deus, que talvez esteja como Jonas, fugindo do chamado de Deus, em desobediência à sua palavra, adormecido
E você tem percebido que a coisa tem andado de cima para baixo. Você tem percebido que a sua vida está descendo, que as coisas estão ruindo. Eu quero dizer, há um Deus no céu que, mesmo apesar da sua desobediência, ainda se importa com você e deseja restaurá-lo. Só que quanto mais tempo, a obra de Deus é uma obra urgente. Deus diz, levanta-te, dispõe-te, depressa. Então Deus chama você hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que está dentro da igreja, mas mesmo assim, frequentando a igreja, está desviado, e você sabe disso. Deus chama você ao arrependimento e ao conserto com Ele. E você que não é cristão, você que vive fugindo de Deus, que Deus te chama por tudo que é lado, você que Deus já chamou, que Deus já falou com você na TV, que Deus já falou com você nas redes sociais, que você já recebeu e-mail, e cada vez você fica mais irritado, e você vive fugindo. Como uma história de um homem que eu não sei se é verdadeira ou não, mas serve para ilustrar. Dizem que um homem chamava-se Manuel Soares, que é o nome de um pastor amigo meu, que eu tenho uma estima muito grande. Um abraço, pastor Manuel Soares. O senhor é uma bênção do céu. Se estiver me ouvindo, será uma honra. Se essa palavra chegar aos seus ouvidos, saiba que eu tenho um grande estima. Então, o nome desse homem era como desse grande pastor, Manuel Soares. E ele morava na cidade, todos os dias os crentes estavam pregando, Deus estava falando com ele, e ele ficava com raiva. E a paz, esse povo não me deixa em paz. E ele resolveu fazer igual a Jonas, mudar de cidade e ir para o interior, como a gente diz aqui, para as Brenhas. Ele foi morar num lugar onde não tinha nem vizinho, era longe. E aí, um dia ele vem voltando da roça, ele vai estar feliz porque não tem ninguém lá para perturbá-lo. Voltando da roça, lá, já anoitecendo, está tudo escuro, porque no sertão. Aí ele ouviu um barulho, e era barulho de culto, porque crente é assim, né? Crente está em todo canto. Né? Crente está em todo canto. Então, os irmãos estavam lá com um lampião, cantando. E o culto estava lá pegando fogo. E os irmãos pregando o evangelho lá dentro das matas. Porque hoje o pessoal aqui na cidade não vai nem ali na esquina. Ele mora tão perto da igreja que se ele levar uma topada, ele cai dentro da igreja, mas mesmo assim ele não vai. Então, se você é daqueles que tem ódio de crente, que é igual o Manuel Soares começou a ficar mordido. Quando ele ouviu aquelas músicas, ele não aguentou. E ele ficou enfurecido. E ele disse, mas como é que pode? Nem aqui. Eu já fugi, já saí da cidade para encontrar paz. E esse povo não me deixa em paz. E aí ele chegou lá no culto muito macho, bravo, fumando no quenga, como diz o povo. Botando pelas narinas, soltando faísca. Aí ele chegou e disse, que negócio é esse? Eu saí da cidade, vim morar longe para não ouvir mais vocês que me perturbavam direto. E eu venho passando já cansado, passei o dia na lida, no roçado, e vocês estão cantando e ainda cantando o meu nome? O pastor ficou assim, disse, seu nome? Ele disse, eu ouvi vocês cantando. O pastor disse, o senhor ouviu a gente cantando o seu nome? Eles disseram, ele disse, eu ouvi. E o pastor, o senhor ouviu o quê? Ele disse, Manuel Soares, Jesus está chamando. O pastor disse, não, meu irmão, nós cantamos assim. Assim não foi assim não. Nós cantamos, manso e suave, Jesus está chamando. Nós terminando de pregar aqui, fizemos um apelo e cantamos assim. Ele disse, não foi assim não, eu ouvi. Eu ouvi vocês cantarem, Manuel Soares, Jesus está chamando. Não adianta fugir de Deus. Né? Hoje, Deus está chamando você.
Você que tem ouvido, você que tem fugido, Deus não desistiu de você. E você que não é cristão, hoje Deus te chama, arrependa-se dos seus pecados. Comece uma nova vida, porque Deus quer te dar uma nova vida. E creia que há perdão, porque Jesus morreu em seu lugar. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pelo que Jesus fez. Jesus morreu em seu lugar para te oferecer perdão. Então, onde você estiver, chegue para Deus e diga: Pai, eu vou parar de fugir. Não adianta. Como disse Davi, para onde me irei do teu espírito? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu for para o horizonte do mar, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá tu estás. Não há como fugir de Deus. Quando Deus chama, não há como fugir. Não há para onde correr. Jonas pensou que ia fugir. Jonas pensou que ia para longe. Mas ele não sabia que para Deus não tem distância. Que mesmo que ele conseguia chegar em Tarse, quando ele chegasse em Tarse, Deus ia dizer: oi, Jonas, como é que foi a viagem? Então Deus está chamando por você hoje. Então arrependa-se, creia em Jesus e receba de Deus o perdão e receba uma nova vida. E Ele vai te dar graça e Ele vai te dar força. Deus abençoe. Hoje à noite, 8h45, por aqui. Pregação da palavra de Deus, 8h45. E a partir de amanhã nós voltamos, certo, para a página, certo, Comunidade Bíblica Online. Então a partir de amanhã nós vamos retornar para a página Comunidade Bíblica Online. E esta mensagem vai estar no meu canal no YouTube. Se você não é inscrito na página, então curta lá e siga. Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, você digita no YouTube Gilberto Rebouças, são quase 200 pregações já. Quase 200 pregações, aulas. Então lá tem material abundante para você refletir e crescer na graça. Então vai lá e aproveita. É gratuito, certo? Então, Gilberto Rebouças, você se inscreve. Quando eu postar a mensagem nova, ela já chega lá no seu celular assim, dizendo: ó, tem coisa nova, certo? Então, Gilberto Rebouças. E a página do Facebook, Comunidade Bíblica Online, vai lá, curte, segue, porque assim que a gente entrar, já avisa você, aparece lá uma câmerazinha vermelhinha no seu celular. Mas para isso você tem que estar ligado no Facebook. Então, Deus abençoe e até a noite. Deus seja com você. Domingo, se Deus permitir, nós continuaremos. Então, deixa aí o teu comentário. Amém.